Então, iniciando a sessão de julgamento, período da tarde do dia 9 de março. Continuando na ordem da pauta, item 10. Item 10, final 2888, Madalena Prece. Aqui também é o ITR, área de que é o referente oposto, área de preservação permanente, área de terra nua. Então, falta de comprovação da APP e falta de comprovação do VTN. Foi apresentado um laudo técnico, um valor de terra nua aí, de acordo com o relatório fiscal, que o relatório fiscal ele acaba ele acaba utilizando aquela fundamentação, de certa forma, Estamos geral. aqui, doutora Miriam. Oi? O que foi? Posso continuar? Pode. Então, aqui, no relatório fiscal, a fiscalização acabou utilizando essa fundamentação, de certa forma, geral aqui, dizendo que o VTN foi arbitrado de acordo com o CIPT. Todavia, que ele na complementação da descrição, ele fala que o laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao termo de intimação fiscal estimou em 1.560 hectares o VTN. Ele fez essa observação da apresentação do laudo. Então, embora o relatório fiscal mencione a falta de comprovação de agrobenfeitoria, tá, o demonstrativo de apuração apresenta alterações somente em relação a PP e VTN. E aí tem impugnação, tem um lançamento julgado precedente, e aí já na DRJ aceitou a APP. E no recurso falou de ilegitimidade passiva e na aplicabilidade da multa de ofício, falando do VTN de R$ 1.000 por hectare. Então acabou ficando só o VTN. E aí a questão é a seguinte, eu acabo encaminhando para uma resolução para juntar da tela do CIPT. Embora, por quê? Embora aí, de repente, ouvindo a opinião dos demais conselheiros, porque lá no auto de infração, no relatório fiscal, ele fala desse R$ 1.560 por hectare no VTN, que foi utilizado, assim, pela conta, acabou sendo, que foi arbitrado, assim, tese, né, foi R$ 1.560 por hectare. Então, eu acabo pedindo a tela do CIPT, por entender que vai ter um efeito talvez diferente se o CIPT for maior ou menor que R$ 1.560 por hectare, né? Para saber exatamente se ele utilizou do laudo. E se o do CIPT for menor, seria talvez uma decisão, e se o CIPT for maior, talvez fosse outra decisão. Por isso que eu peço a diligência para juntar essa tela CIPT. O laudo apresentado à fiscalização está no processo? Tá. Deixa eu ver. Tá, na 59. Tá, então não precisa pedir eventualmente, ele já está aqui. Ok. Então a fiscalização ela não considerou o valor do laudo, ela arbitrou. Deixa só que faz tempo aqui, Se eu entendi, se ela arbitrou exatamente no valor do laudo, é isso? Agora, deixa eu ver se foi isso mesmo, que já faz um tempinho que eu fiz isso aqui. E eu acabei botando 2000 e esse aqui.
2005. Valor 59 do laudo. Ele tem um laudo aqui de 1.390. É isso, 1.390 por hectare. Eu fiz essa conta aqui. Deixa eu ver quando foi o arbitramento. Então, isso. O VTN arbitrado, pela conta do auto de infração, foi R$ 1.560 por hectare. O VTN do laudo é 1.300 e pouco. E aí, esse complemento da descrição, a fiscalização fala que o VTN é 1.560 por hectare, que foi o arbitrado. Eu quero saber se, assim, não fica claro se ele pegou o VTN do CIP ou se ele quis pegar o VTN do laudo e na hora de colocar no alto, ele usou 1.560. Eu preciso ver da onde veio esse 1.560, se é do CIPT e qual o valor do CIPT, porque aí ele vai ter um efeito talvez diferente. O primeiro laudo que ele apresentou não chega a 1.560, porque se for, ele tirou isso do laudo, não? Eu não me lembro, agora eu tô É porque lá informa a fiscalização que o laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao termo estima em 1.560 por hectare o VTN, valor superior ao declarado pelo contribuinte na DITR. Então, mas o laudo que tem aqui está em 1.300 e... Mas é que no complemento dos fatos, ele fala: 2 laudos técnicos da Fazenda Piraquê apresentados pelo contribuinte em atendimento ao termo de intimação atestam área de preservação permanente de tanto. Não obstante, no ADA constando informação conforme DIRF apresentada. O laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao termo estima no valor de tanto. Será que tem mais de um valor arbitrando também VTN? Mais de um laudo? Por isso que eu pergunto, será que estão todos os laudos de VTN aqui? Faz tempo isso aí. Não, mas tem um de 1.300 e... 1.300 e... É porque se a fiscalização ela não utilizou a CIPT, aí a diligência seria infrutífera, porque não há que se falar em arbitramento pela CIPT. A diligência só faz sentido se a fiscalização utilizou a CIPT e não juntou a tabela. Não, mas não, aqui, eu vendo aqui o parte depois, que eu acabo fazendo o relatório, né, se for pelo caso da não diligência, o VTN do laudo é 1.390. Por que a minha ideia da diligência porque se 1.560 for do CIPT, ele usou do CIPT. Agora, se o do CIPT não for 1.560, eu vou acabar entendendo que ele quis utilizar o do laudo e colocou 1.560. Foi nessa linha que eu segui aqui. Que aí já vai ficar claro. Se o do CIPT não for 1.560, então esse 1.560 foi um erro ali na hora de colocar de fazer a redação. Que aí não teria nada a ver. Ele tentou fazer o do laudo e errou na hora de digitar. Acho que foi mais ou menos nessa linha.
Entendi. Então, como foi arbitrado com base na CIPT, né, e não está aqui a Então, CIPT. eu não sei, porque esse arbitramento com base no CIPT é aquele fundamento genérico. Não, mas o arbitramento com base no CIPT não é fundamento genérico. Quando a fiscalização fala que foi habitado com base no CIPT, foi habitado com base no CIPT. O que é genérico é saber com base em quê? Com base na média ou na aptidão agrícola. Não, mas se então, ela está falando que foi com base na CIPT, é porque foi. Mas qual a origem desses dados é que não está claro, e esse é o motivo da diligência. Não, então, aí eu não fico nem, para mim não fica nem claro, porque como ele apresentou o laudo, de repente a fiscalização pode ter querido apresentar com base no laudo e errou o cálculo. Tanto que o contribuinte ele não pede do laudo, ele pede um valor menor ainda. Aí, quer dizer, se esse 1.560 não tiver em lugar nenhum, de certa forma vai pelo laudo. Né, de qualquer jeito. Mas aí, como... Esse laudo com 1.560. Esse laudo com 1.560, porque eu não estou vendo, só eu vi um com 1.300. Exatamente, não tem. Não, mas eu acho que seria interessante perguntar se há um segundo laudo nesse valor, além da tela CIPT. Qual é a origem desse valor aqui que ele informa como se do laudo? Se houve erro material ao digitar, pode ser. na verdade ele quer falar 1.300 e alguma coisa lá? 1.300, né? Tá. Fazer mais um quesito sobre essa questão também. Pode ser. Ok. Então, a diligência, de qualquer forma, e o Rodrigo Pinheiro. Eu acompanho o relator, né? Agregaria mais uma questão. Tá. Esclarecer o valor de 1.560. Informado como sendo do laudo técnico. Se houve erro material, se ele queria de fato se referir a 1.300 e alguma coisa, ou de onde veio esse valor? Tem um segundo laudo? Acompanho também. Acompanhe. Acompanha pela diligência. Então, por unanimidade, eu também convenção de diligência nos termos do voto do relator. 11. Amigo 11, final 2750. Paulo Antônio Meneghel. Que é falta de comprovação do VTN. O termo tem um TVF dizendo que desde a declaração de 2001, o contribuinte vem declarando um VTN de 4.200.000. Dividindo este valor pelo ano total, obtemos um VTN médio por hectare de 1.400. Este VTN está muito abaixo do valor médio para a região, segundo os critérios estabelecidos pelo DERAL, Departamento, Secretaria de Agricultura. A informa a fiscalização VTN foi o CIPT, a tela do sistema, aptidão agrícola, e aí data de ciência da autuação, impugnação, contribuinte alega nulidade do auto, informações de VTN trazem somente o valor da terra mecanizada, valor que houve cesarização, Selic. Ou então, o impugnante requerer a juntada de novos documentos, lançamento julgado precedente, base VTN, ciência do acordo, recurso voluntário, no qual o recorrente alega que antes da instauração do processo solicitou prazo para apresentação de laudo, não teve obtido resposta, calculou o imposto, conforme declarado, não houve integro de declaração, que as informações utilizadas pela fiscalização são imprestáveis, que o auto é nulo, que a tabela DERAL não apresenta os valores da terra, que é necessário perícia e inconstitucionalidade da taxa Selic. Reconhecido o recurso, em relação à nulidade, ele menciona, de forma genérica, que não houve falta de entrega da declaração. Na verdade, ele faz, como tem na autuação esse dispositivo, que é o artigo 7º, 9º, do 9393, que é multa por falta de entrega, ele fala que não é aplicável, então seria nulidade.
se verifica que não houve aplicação da respectiva penalidade, de modo que a menção está dispositiva não acarretou prejuízo da defesa, que mostrou ter pleno conhecimento dos fatos da infração relacionada à VTN. Base de cálculo eu trato como mérito. VTN. Informa a nota fiscal que o VTN declarado está muito abaixo do valor médio da região, segundo os critérios estabelecidos pelo Departamento de Economia Rural, DERAL-SEAB. Por essa razão foi utilizar o valor do CIPT. Ele fala que a tabela apresenta somente o valor de terras mecanizadas, mas que a área do imóvel não é totalmente composta. De fato, conforme das cópias da tela do CIPT, somente tem essa aptidão agrícola. E aí, falo que no artigo 14, que o arbitramento é autorizado por lei, o próprio recorrente reconhece a subavaliação, tanto é que pleiteou a aplicação da própria tabela lideral, do exercício do M7, efetuando cálculo matemático, utilizou essa tabela e chegou aos valores ponderados, com base na aptidão, né? Contudo, esse cálculo não é suficiente para modificar a exigência, o fisco pode ser valorizado do CIPT e ele teria que trazer um laudo. E aí fala da perícia e da taxa Selic. Com isso, rejeita a preliminar de nulidade e nega o provimento. Ia? Acompanho. Acompanho. Acompanha. Aí. Acompanho. No item 11, unanimidade rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. O item 12 do Tom Mateus, o 13 e 14 são repetitivos, tá, gente? É porque dessa vez eles não mandaram a tabela. Então, item 12, final 2007-51, Mafras e Energia, reflorestamento limitada. Esse processo ele está retornando de diligência. Trata-se de lançamento de ITR relativo ao imóvel rural localizado no município de Ibirama, Santa Catarina. O fiscal atuante relata que a exigência originou de falta de recolhimento de ITR, decorrente da glosa parcial das áreas informadas como de preservação permanente e de reserva legal. O valor da terra nua foi alterado em adequação aos preços constantes da tabela CIPT. Em consequência, houve aumento da área tributável, modificando a base de cálculo e valor devido. A interessada apresentou a impugnação, alegando o que segue. Suscita que o lançamento é nulo, por vícios de fundamentação. No mérito, em síntese, a lei que deve ser acatado o laudo técnico florestal e todas as averbações de termos de manejo, mesmo aqueles que não estejam verbados a título específico de reserva legal. Defende que os termos utilização limitada e reserva legal são equivalentes. Afirma que não há comando legal que condicione a isenção da área de reserva legal à prévia averbação junto à matrícula do imóvel. Sustenta que as áreas de preservação permanente de reserva legal são definidas pela lei, não estando sujeitas a cumprimento de nenhuma obrigação acessória. Alega que nos termos da Lei 9393, prevê as áreas isentas do ITR não estão sujeitas à prévia comprovação pelo contribuinte. Com relação ao valor da terra nua apurada, argumenta que o valor encontrado pela autoridade lançadora não corresponde ao valor de mercado, caracterizando o confisco vedado pela Constituição, solicita perícia, seguida do sobreveio de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do acordo, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário, transcreva a emenda. O contribuinte, por sua vez, inconformado, interpôs recurso, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação. Em sessão do dia 3 de junho de 2020, os membros deste colegiado, por meio da resolução 2401000784, decidiram converter o julgamento em diligência para que fosse trazido aos autos a tela CIPT. Em atendimento ao determinado na resolução, foi elaborada informação fiscal de folha 141,
que juntou os autos à tela CIPT de folha 144, além de ter consignado o seguinte, qual transcrevo. O contribuinte ele tomou ciência do resultado e não se manifestou. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho para apreciação e julgamento. Passo ao voto. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo. Não há necessidade de depósito prévio. A exigibilidade encontra suspensa. Toma conhecimento. Passa ao exame das preliminares. Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento, face à ausência de fundamentação, bem como o cerceamento do direito de defesa, em razão do deferimento do pedido de prova pericial e ofensa à verdade material. Alega ainda que há presunção de veracidade das declarações do ITR. Eu discordo do entendimento do recorrente. Vislumbro que o lançamento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o artigo 142 do CTN. A decisão de PIS, ao meu ver, se manifestou de forma acertada sobre a questão posta nos autos, por se tratar de ônus do próprio sujeito passivo, a comprovação dessas áreas. O ITR é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Não se trata de presunção em favor da fiscalização ou de ofensa à verdade material, mas sim de interpretar quem compete o ônus da prova. Também concordo com o indeferimento da prova pericial, eis que se trata de ônus que compete ao próprio contribuinte. A apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção. Então, afasto aos preliminares e passo a analisar o mérito da questão posta. Antes de aprofundar no mérito, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito aos seguintes pontos. Primeiro, reconhecimento da isenção da área de reserva legal declarada. Segundo, alteração do VTN apurado pela fiscalização. Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da área de reserva legal declarada, considerada pela fiscalização no montante de 148,12 hectares, eis que somente essa área teria sido averbada, conforme determina a legislação. Afirma, contudo, que desde 1991 existe o termo de compromisso de manutenção florestal, firmado entre a empresa notificante e o IBDF, sendo que antes disso também já existiria o termo de manutenção de floresta manejada, do qual, muito embora não se faça uso da nomenclatura área de reserva legal, a área declarada como tal existe, estando devidamente preservada, tal qual exige a legislação pertinente. Ressalta, pois, que o laudo técnico florestal existente elaborado pela empresa, assinado pelo técnico florestal, com o objetivo de caracterizar a infraestrutura do imóvel, quantificando as áreas por tipo de utilização, com ênfase justamente às áreas de preservação permanente e reserva legal, também seria enfático ao discriminar as áreas de utilização limitada, assim não tributáveis. Pontuou ainda que, não obstante o referido laudo técnico florestal seja datado de 2005, nas considerações finais deste documento, restou por laudo que tanto as áreas de preservação permanente quanto as áreas de reserva legal possuem hoje as mesmas dimensões que possuíam em 2000. Nesse sentido, alega que todas essas áreas, descritas como sendo de utilização limitada, de acordo com os termos averbados, as matrículas dos imóveis são áreas não tributáveis, em função de serem áreas necessárias ao uso sustentável de todos os recursos naturais existentes, sendo que só podem ser utilizados de forma racional, diante da existência de um plano de manejo florestal que segue rigorosamente princípios e critérios técnicos previamente estabelecidos na legislação. Reitero que existe a área de reserva legal, porém sob outra denominação, até porque a legislação da época não utilizava a nomenclatura atual, principalmente considerando as datas de averbações dos termos de responsabilidade de manutenção florestal. Reforço a argumentação, alegando que a averbação da utilização limitada do imóvel rural não pode ser considerada como sendo a única forma de comprovar as declarações feitas pela empresa notificada. Pontua que a falta de averbação ou averbação posterior ao fato gerador não seria fato impeditivo para o reconhecimento da isenção da área. Também alega que a exigência doada seria ilegal por ferir a Carta Magna. Em relação à área de reserva legal, a decisão de PIS não reconheceu o montante pretendido pelo contribuinte, por entender que somente podem ser aceitas as áreas averbadas especificadamente a este título na matrícula imobiliária ou ainda que correspondam ao conceito previsto no Código Florestal.
Ademais, afirmou que o termo de utilização limitada é gênero do qual são espécies, dentre outros, a reserva legal, servidão florestal, reserva particular do patrimônio natural. A DRJ afirmou ainda que, transcreva abaixo, e passo ao exame do caso. Pois bem, antes de aprofundar no mérito da questão posta, entendo que cabe esclarecer os seguintes pontos acerca da legislação de regência. Inicialmente, preciso destacar que no tocante às áreas de preservação permanente e reserva legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei 12.651 de 2012, é necessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR. Entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fim de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente e reserva legal. No que diz respeito à necessidade de pré-averbação da reserva legal no registro de imóveis como condição para a concessão da isenção, entendo que essa exigência ela persiste, né, estando consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos a qual eu transcrevo. Trata-se de uma exigência de caráter nitidamente extrafiscal. Não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade material mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR para afastar essa exigência. A jurisprudência deste Conselho vem adotando o mesmo entendimento ao exigir a averbação da reserva legal antes da ocorrência do fato gerador, como requisito para isenção do ITR. O entendimento aqui preconizado ele não foi alterado com a vigência do novo Código Florestal. Transcrevo aqui uma jurisprudência do STJ. Pois bem, feitas digressões acerca da legislação de regência, entendo que, no presente caso, é de suma importância saber se as áreas mencionadas pelo recorrente são, de fato, áreas de reserva legal. Dessa forma, para facilitar a análise, torna-se necessário transcrever os registros encontrados nas matrículas do imóvel, conforme bem destacado na impugnação apresentada pelo contribuinte. O termo de responsabilidade de preservação de floresta, averbado no registro de imóveis, junto à matrícula 9177, vem assim descrito. Transcreva abaixo. O termo de manutenção de floresta manejada, averbado no registro de imóveis, junto à matrícula 9177, vem assim descrito. Também transcreva abaixo. A averbação do termo de compromisso de manutenção florestal dessa mesma matrícula, ocorrida em 1 de agosto de 91, por sua vez, vem no seguinte sentido. Já o termo de manutenção de floresta manejada, da matrícula 9178, averbado junto ao registro, vem nos seguintes termos. Também a averbação do termo de compromisso de manutenção florestal desta mesma matrícula, ocorrida em 1 de agosto de 91, por sua vez, vem no seguinte sentido. Da análise das averbações nas matrículas do imóvel, objeto do presente lançamento, constato que, de fato, merece amparo a pretensão do recorrente, isso porque trata-se nitidamente de áreas de utilização limitada. A propósito, as áreas de utilização limitada isentas do ITR estão taxativamente previstas no artigo 10 da Lei 9393 de 96, e são as áreas de reserva legal de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas ou imprestáveis para fins do setor primário, ambas declaradas por ato do Poder Público Estadual ou Federal, de servidão florestal ou ambiental cobertas por florestas nativas e de reserva particular do patrimônio natural. E ainda que o conceito de utilização limitada seja gênero, tal como assentado pela DRJ, do qual são espécies, dentre outros, a reserva legal, a servidão florestal e a reserva particular do patrimônio natural, pela análise das matrículas, percebo que se trata de efetivas áreas de reserva legal, sob regime de manejo florestal sustentável, bem como também de áreas de servidão florestal, mediante o qual o proprietário voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa. Cabe destacar que a vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvados os postos previstos no parágrafo 3º do artigo 16 do Código Florestal vigente à época, e ainda o proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante ao qual voluntariamente renuncia em caráter permanente ou temporário a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa. Nesse sentido, essas áreas devem ser excluídas para efeitos de apuração do ITR,
nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei 9.393, de 96, conjugado com o artigo 10 da Declaração 4.382, de 2002, o que enseja restabelecimento da área declarada pelo contribuinte como de utilização limitada no montante total de 580 hectares. Para além do exposto, entendo que não cabe o reconhecimento da área de utilização limitada para além do montante declarado, eis que a lide deve estar adstrita ao lançamento em questão que instaurou o litígio. Cabe registrar apenas a título de esclarecimento que o recurso voluntário não pode ser utilizado para requerer a inclusão de áreas não declaradas. Eis que, conforme dicção conferida pelo parágrafo 1º do artigo 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir o tributo, somente é admissível mediante a comprovação de erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da área de utilização limitada, declarada no montante de 580 hectares. Item 3.2, do valor da terra nua apurado pela fiscalização. Inicialmente, cabe consignar que, em sessão realizada no dia 3 de junho de 2020, os membros colegiados, por meio da resolução, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de verificar a metodologia utilizada para chegar aos valores constantes da tabela CIPT, sendo que em seguida foi elaborada a informação fiscal de folha 141, que juntou os autos à tela CIPT, além de ter consignado o seguinte. No caso do parâmetro do valor da terra nua, o valor aplicado para fim de arbitramento é aquele que se encontra registrado no CIPT, sistema esse constante no ambiente chamado de grande porte, gerenciado pelo SERPO. Tal sistema é alimentado regularmente, geralmente tendo por base informações prestadas pela Secretaria Estadual de Cultura. Consultando o referido sistema, cujas telas fazem parte da presente informação fiscal, podemos constatar que para o exercício de 2003, o valor do hectare para o tipo de terra de menor valor, terra de campo e reflorestamento, é de R$1.000, conforme dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de Santa Catarina, autoridade julgadora para o prosseguimento do julgamento. Nesse sentido, tem-se que o VTN, habitado pela fiscalização, levou em consideração o valor do hectare para o tipo de terra de menor valor, aptidão, terra de campo e reflorestamento, sendo R$1.000, conforme dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, e não o valor médio das ITRs do respectivo município, que nessa situação poderia representar afronto ao disposto nos artigos 14 da Lei 9.396, combinado com o artigo 12 da Lei 8.629. Ultrapassada a questão acima, devidamente esclarecida na informação fiscal, que juntou os autos ao tela CIPS, tem-se que o VTN considerado o lançamento, ele pode ser revisto com base em laudo técnico. O VTN refletirá o preço de mercado de terras apurado em 1º de janeiro do ano corrente fato gerador, conforme bem pontuado pela DRJ. No caso, o contribuinte alegou que o VTN apurado pela fiscalização estaria em desacordo com o valor real de mercado, porém não apresentou laudo técnico ou qualquer comprovação suficiente que justificasse a revisão do VTN. Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da propriedade. Com isso, verifique-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal. Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida neste ponto não merece reparos. Conclusão, voto conhecido no recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer a área de utilização limitada declarada no montante de 580 hectares. Alguma pergunta? Eu tenho. Oi. Pois não, pois não. Posso perguntar? Sim, vontade. Não, então, essas aberrações aqui, o senhor não está reconhecendo como. O senhor está entendendo que a reserva teria um caráter de utilização limitada. É porque antigamente a lei trazia esse nome, ela não falava reserva legal. Tudo bem, mas a averbação lá da 9. Mas no Código Florestal não vinha como reserva legal? Oi? Assim, que a declaração só tinha utilização limitada, tudo bem, mas lá já no código já tinha reserva legal, não tinha? É que a legislação do ITR, ela tratava tudo como de utilização limitada. Isso, mas aí porque assim, eu tenho entendido nessas, na verdade,
que eu vou trazer aqui. Entendi aí que no Código Florestal ele teria lá a previsão da reserva legal, Sim. uma averbação. E aí, esse manejo de floresta ele seria algo que pode ser feito numa área que é reserva legal ou que não é. Assim, se eu tenho uma reserva legal e quero fazer essa exploração, né, eu teria que fazer mais esse termo de manutenção de floresta manejada aqui. Mas eu posso não ter a reserva legal, eu posso ter uma área que não é reserva legal e ainda assim ter esse termo de manutenção de floresta manejada que aí cairia lá na exploração extrativa. Isso. Aí só pegaria o grau de utilização. Mas pelo teor desses termos, eles são muito claros em proibir a exploração dessas propriedades, né? E é um compromisso que ele é assumido, que encontra averbado, né? Então a natureza dele seria de reserva legal. Tudo bem, mas aqui eu entendi que, assim, apesar dele falar em utilização limitada, inclusive nesses termos, o efeito aqui vai ser diferente de uma reserva legal, porque a reserva legal, até na destinação, na alienação, né, na transferência, eu não posso alterar, não é isso? E esse aqui eu poderia. Mas está averbado, compromete por si seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso. Como ela é uma reserva que está constituída junto à matrícula do imóvel, ela segue junto com a propriedade. Né? Não, mas ele está se comprometendo a fazer um manejo. Aí tem o plano, tem tudo. Plano de manejo, mas não seria uma reserva legal. Mas veja que fala aqui, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração. E o conceito de reserva legal é justamente esse. A área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais imóveis, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo da proteção e da fauna. A minha confusão é porque até agora, pelo menos, aí eu peguei, eu sei que nesse exercício aqui, né, já mais antigo, mas agora, por exemplo, vendo as normas mais recentes de IBAMA, ele faz essa diferenciação. Eu tenho dois termos. Eu tenho o termo de compromisso de averbação de reserva legal e eu tenho esse termo de compromisso dessa manutenção florestal. É porque aqui é de 91 essas averbações. Pois é, minha dúvida acabou. Quando não usava esse nome. Mas não usava esse nome na declaração do ITR, mas lá atrás eu já tinha o conceito de reserva legal. Sim, mas o que define a natureza da reserva legal não é não é o título que se dá a esse termo, mas sim as características dessa área ambiental que estão bem delimitadas aqui nessas averbações, que são áreas, né, localizadas no interior de uma propriedade necessária ao uso sustentável dos recursos naturais. E não há exploração econômica. E existe também a reserva legal, né, aquele percentual de 20%. Além da reserva legal que o próprio contribuinte ele pode, né, delimitar em sua propriedade. Aqui eles fazem referência aos artigos 16 e 44 em todos ou só em alguns? No primeiro faz, pelo menos. Só no primeiro. Porque é interessante que o primeiro, ele tem essa noção de sobre o regime de manejo, podendo dizer, comprometeu-se por seus herdeiros. O primeiro, o segundo, todos colocam restrições à exploração da propriedade. Manejo sustentado é exatamente a previsão que
que se encontra na lei ambiental, né? Então, é uma área de utilização limitada, podendo ser considerada aqui uma área de reserva legal, ser visão florestal e que está averbada. E estando averbada, caberia o seu reconhecimento como área de utilização limitada. Que era o próprio tratamento que a lei do ITR, à época, né, tratava como gênero. É que o termo reserva legal, na lei aqui, pelo que me parece, surge em 2001, numa medida provisória, na 4.771. Né? Inclusive, o percentual de 20% está em uma lei de 89. Já falava em reserva legal lá no artigo 16, parágrafo 2º. Mas a maioria vem depois. Isso. O nome reserva legal, ele veio realmente depois. É por isso que a primeira derivação até fala no percentual, não tem uma... Cadê aqui? Na transcrição. A primeira até fala no percentual de 20%. Ó. Termo de responsabilidade de preservação de floresta. Esse termo de responsabilidade de preservação de florestas eu já vi entenderem como reserva legal. Agora, termo de manutenção de floresta manejada, esse daqui eu já não me recordo como tendo sido interpretado como reserva legal. Mas o importante é que seja uma área de utilização limitada. Não, e é interessante, ó, porque daí nesses de manejo... Que não é só reserva legal. Eles não citam o artigo 16 e 44. Aí poderia ser entendido como uma servidão, né, florestal. Quando ele renuncia voluntariamente, em caráter permanente ou temporário, o direito de supressão e exploração de vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área de vegetação permanente. Então, me pareceu que há a comprovação dessa área de utilização limitada. Né? São áreas de utilização limitada. A legislação ela tratou como gênero, e aqui me pareceu que há essa comprovação. Estão averbadas, né? Chama a atenção de que esses compromissos todos aqui estão averbados. Mas aí também, isso aqui ele só vai fazer exploração se for autorizado, não seria isso? Sim. Que a servidão florestal justamente é isso. Ele renuncia voluntariamente em caráter permanente ou temporário, né? Os direitos de supressão ou exploração. Mas eu não vejo como não dizer que isso aqui é uma área de utilização limitada. E nessa época tá. Mas é que nessa época a expressão reserva legal no código veio em 89, não foi isso? Pelo que eu vi, a primeira referência no código, a reserva legal, é de 89. De 89, Lei 7.803. Mas a isenção não é só da reserva legal, né? Isso que eu estou chamando a atenção. É da área de utilização limitada. A lei de TE exclui a área de utilização limitada. Não é apenas reserva legal. Eu não posso ler como sinônimo de reserva legal. No lançamento, teve motivação no... teve aqui. Achei. De acordo com a fiscalização, ele apresentou a ADA. É correto? Não me recordo. Intimado, o contribuinte apresentou o laudo técnico a respeito das áreas de preservação permanente e utilização limitada, cópia da certidão de registro do imóvel e cópia do ADA, não apresentando laudo de avaliação.
No laudo do imóvel, o técnico aponta o total da área de preservação permanente. Com a relação às áreas de reserva legal, só encontra averbada uma área de 148, sendo, portanto, glosado o excedente conforme determina a legislação. Então, aqui o único motivo é não averbação. Em relação ao ADA, a fiscalização deu por cumprido. A DRJ, isso, exatamente. E no ADA... Aqui no ADA ele colocou outras áreas com plano de manejo florestal, 441 hectares. E área de reserva legal, só 148. É porque a área de utilização limitada não é sinônimo de reserva legal. Área... Servidão. Tá. Vamos abrir aqui. Avançando um pouco mais na discussão, para o lado do VTN, a conversão de diligência houve juntada aos autos de uma tela CIPT. Só há um valor de aptidão agrícola. Mas o senhor acatou? Eu acatei, assim, o contribuinte ele foi intimado também para se pronunciar a respeito, mesmo também depois da diligência, não se manifestou. É algo também que ele não trabalhou o seu recurso sobre a aptidão agrícola, etc. Então, estou considerando aqui que foi cumprido, embora de fato tenha apenas um valor aqui de aptidão agrícola. Mais alguma pergunta? No meu entender, o direcionamento aqui está mais para uma servidão florestal, que seria uma utilização permanente, averbada da mesma forma que a reserva legal. Eu vou acompanhar o relator. André. Acompanhe o relator. Eu vou divergir para negar provimento, entendendo que não constitui uma área de reserva legal, e aí, a despeito de, posteriormente, refletindo melhor sobre o assunto, dar entendimento, mas nesse aqui vou negar provimento. Mas só para pontuar, tudo bem, não foi comprovado que é uma área de reserva legal, mas e uma servidão? Não, para mim seria isso aqui, eu por enquanto estou entendendo que poderia enquadrar lá no grau de utilização. Porque essa área, isso aqui é alguma área, né? Eu tenho que entender que tipo de área é essa daqui. Eu faria o plano de manejo e diminuiria no grau de utilização. E ele ia enquadrar como exploração extrativa. Entendi. Então, talvez, pelo seu entendimento, seria uma área de exploração extrativa, então seria trabalhado nesse sentido. Aqui é exercício 2003, né? Tem. Tá. Raide. Acompanho. Eu também. Então, vai ficar assim. Por unanimidade, rejeitar as preliminares. No mérito, maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de utilização limitada declarada de 580 hectares,
Será que coloca o montante, porque é um repetitivo? Deve ser o mesmo terreno, né? Por isso é repetitivo. Melhor deixar. Tá bom. As averbações são todas antigas, né? Não é nenhuma São, recente que são está todas em antigas, 2003, 4, 5, Assim, 6, por exemplo. não. Nesse caso aqui, não vi os outros, mas nesse aqui é tudo antigo. Então, vencido o conselheiro Rodrigo, negado ao recurso. Ok? Os 13 e 14 são repetitivos desse. O 15 também é um paradigma do 16 e 17. Pode ir, Rodrigo, 15. Esse aqui eu acho que é exatamente. Peraí, deixa eu ver se é o. Não, esse aqui também. Falta de comprovação. A origem foi falta de comprovação de área com desflorestamento, VTM. E aí, no relatório fiscal, fala que intimado a comprovar de reflorestamento, apresentou laudo técnico de floresta plantada, comprovou uma área de 753 hectares de reflorestamento. O VTN menciona o requerimento, o Departamento de Tributos Municipais, observou-se, no entanto, o contribuinte declarou o valor de aquisição para o VTN, o valor de aquisição do imóvel para o VTN, falta de comprovação seja o arbitramento, município de localização do imóvel. Então, aqui na impugnação, ele declarou 1.659 hectares de reflorestamento. A fiscalização já falou que aceitou 753 hectares, mas ficou um restante, que ele fala que 906 hectares é área inutilizável, conforme o laudo. Ele põe assim, inutilizável. O valor considerado pelo município no imóvel seria R$1.000 por hectare. O orçamento foi julgado procedente, não acatou somente uma área com benfeitorias, prefeito de revisão de erro de fato, área de floresta nativa, falou do ADA, porque como ele vem falando de imprestável, inutilizável, basicamente vem tratando tudo. VTN, subavaliação, a própria área da glosa parcial da área de florestamento não foi impugnada, da multa também manteve. DRJ reconheceu a área de benfeitorias, né, do laudo técnico, só que não foi alterado o crédito por conta do cálculo, não alteraria. Né? E aí foi cientificado o acordo, um recurso voluntário foi apresentado, e o contribuinte alega que há no imóvel uma área inaproveitável de 877 hectares, que o ADG necessário para a exclusão da área de mata nativa, que averbou uma área de 850 hectares de reserva legal desde 2001, apresenta um ADA de 2014, no caso, áreas não utilizadas são 882, e que o VTN do imóvel seria 2.000, fala assim, 2.500 por hectare, né? O recurso. Eu trago o índice dos documentos, para facilitar. E aí, na área do imóvel, que pese da DTR apresentada constar uma área de reflorestamento de 1.659 hectares, já durante o procedimento fiscal, o contribuinte admitiu o erro. Aí ele traz esse laudo dessa planilha da página 5, falando desse uso do solo. Ele não enquadra muito bem as áreas, ele traz esse uso do solo aqui no laudo. E a fiscalização aceitou essa área aqui de pinos como reflorestamento. Né? E fundamentou a não alteração dos demais campos com base na perda da espontaneidade. A então impugnante alegou genericamente que os 906 hectares restantes corresponderiam à inutilizável, mas sem fazer referência ao artigo 10 das áreas de exclusão. O julgador Acor reconheceu somente essa área de benfeitoria, que era o somatório do laudo aqui, benfeitoria e mais açudes. Enquanto as demais áreas se limitou a destacar a inexistência do ADA. E é nesses termos aí que eu colo. Ele aplicou o ADA, a exigência do ADA para qualquer outra área.
E nas razões recursais, a contribuinte reitera de forma imprecisa que há uma área inaproveitável de 877,7 hectares e que a apresentação do ADA não é unicamente comprovação, informa a existência desse termo de responsabilidade de averbação dessa área de 850,94 hectares, no tal dos autos, que foi averbado na matrícula do imóvel. Só que aí, nesse termo, que eu li, página 6, vocês vão notar que é firmado pelo senhor Vicente Apessan, fala em reserva legal, e aqui tem a matrícula do imóvel. Uma averbação de uma área aí de 850 hectares. No entanto, conforme se depreende da certidão do registro de imóveis e do contrato de parceria florestal apresentado, pelo contrato de parceria nos autos, que ele utilizou para provar propriedade, não, reflorestamento. Os 1.659 hectares de imóvel de propriedade recorrente compõem apenas uma parte de uma área de 1.790 hectares registrada na matrícula 4422. A parte remanescente, o valor aproximado de 130 hectares, são de propriedade Vicente Apessan. Desse modo, há que se observar que o termo de responsabilidade de averbação de reserva legal foi firmado por Vicente Apessan na qualidade de proprietário do imóvel Fazenda Taquarimbó. São várias matrículas, a junção de vários pedaços de matrículas. Assim, depreende-se que os 850 hectares averbados de matrícula 4422 estão somente relacionados à parcela do imóvel Fazenda Taquarimbó. Aqui, esse imóvel aqui é Fazenda Santo Antônio. O ADA juntado aos autos, embora referente ao ano de 2014, ratifica tal entendimento. Dele consta somente uma área de 336 hectares a título de reserva legal. A área esta não averbada na matrícula do imóvel, portanto, não sujeita à exclusão da área tributária do imóvel para fins de TR. E aí não é possível excluir os 877 hectares, esse fundamento superficial que a área seria imprestável, né, prevê que as áreas façam consideração sobre a área comprovadamente prestável, que teria que ser declarada como interesse ecológico. Não há esse ato emitido por um órgão competente, tem uma declaração dessa EPAGRI, Empresa de Pesquisa Agropecuária, da Secretaria de Santa Catarina, que faz a menção a esse uso da terra. Quanto às demais áreas de interesse ambiental, o laudo apresentado somente traz os tipos de solo do imóvel sem atestar a presença de alguma das áreas não tributáveis, se limitando a informar que não incluiu-se as APP no quadro do uso do solo devido a haver parâmetros diferentes no Código Ambiental Estadual de Santa Catarina e no novo Código Florestal Brasileiro. Sendo assim, os 87 hectares devem ser considerados área tributável. No VTN foi declarado R$ 409.246 por hectare. Tendo em vista que durante o procedimento fiscal não foi apresentado de laudo de avaliação, a fiscalização arbitrou o VTN contra 4.300.000, que dá 2.600 por hectare. Da tela do CIPT, vê que tem um VTN médio correspondente à aptidão agrícola. E na impugnação, o contribuinte somente apresentou o lado relativo ao uso do solo, alegou à época que deveria ter sido utilizado o VTN de 1.000 por hectare. O arbitramento foi mantido pela DRJ, e recorrente foi mantido porque ele não tinha apresentado o laudo. Ele apresentou só com recurso. Isso. A DRJ manteve que não tinha o laudo, juntou no recurso o laudo técnico de avaliação para esse VTN. Aí nos valores da página 9 do voto. Esse laudo foi assinado profissional, fundamentação das amostras, tem as amostras. Embora a utilização dos dados do CIPT tenha sido de acordo com a previsão legal, há que se ponderar que o laudo técnico se basa nas características particulares do imóvel e deve ser considerado para fins de prova. Só que ele só pede, toda hora, ele acaba pedindo 2.500 por hectare. Ele faz um apanhado geral, traz o laudo e traz também a alienação do imóvel posterior. Então, ele acaba pedindo o 2.500, que é o valor que o imóvel foi vendido. Então, é com base nesse 2.500 que ele pede.
E aí, ressaltando que a autoridade administrativa vai fazer a revisão de ofício do lançamento. E como ele fala em redução de multa proporcional, só faço essa observação de redução do imposto suplementar, que automaticamente reduz o valor da multa de ofício para a aplicação da lei. Então, pode ser recuo do provimento parcial para aceitar o VTN de 2.500 por hectare. Foi arbitrado com base no CIT, né? Isso. E ele apresentou um laudo e o CIT... É que o laudo veio só no recurso, só. Sim, mas o CIT não tinha aptidão. Tinha sim, peraí. Tinha? Gente, tem um índice aí. Tela da 180. Página 180. Deixa eu abrir o processo. Tem aptidão. A aptidão que ele usou foi 2.600 por hectare. E aí o imóvel foi vendido 2.500 por hectare. Então vai ficar próximo da afeição. Fica. A questão para mim foi que ele pediu, né? Ele pediu 2.500. O laudo daria 1.800. Mas pro laudo seria... entendi. E ele pede 2.500. Alguma pergunta? Observação, alguma coisa? Pinheiro. Acompanhe o relator. Andréia. Acompanho. Acompanho. Aí. Relator. Então, por unanimidade, dá provimentação de recurso voluntário para catar o VTN por hectare de R$ 2.500. 16 a 7 repetitivo. 18, Rodrigo. 18 é o item processo final 2007-12, Emílio Romani, nossa falida. Aqui na origem foi a APP, utilização limitada VTN. É esse aqui que vai acabar que a discussão basicamente é a mesma do processo do Dr. Matheus. De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte declara existir não tributável de 1.254 hectares, classificado como utilização limitada no exercício 2003. E a APP no exercício 2004 e 2005. São 3 exercícios aqui. Na resposta apresentada, ele entregou a cópia do protocolo do ADA, falou que não tinha recurso para apresentar um laudo, e no protocolo, no relatório fiscal, né, constata-se no protocolo do ADA, efetivado em 2004, contribuinte informa a existência de 1.254 hectares, classificado como área de reserva legal. Aí tem esse termo de responsabilidade de manutenção, floresta e manejo. E aí, inexistindo termo de verbação e manutenção de floresta, considerado exposto acima, tendo vista na apresentação de elementos de comprovação da área interpretável, entregue pelo contribuinte para proceder à inclusão de área de utilização. Está dando para escutar não o áudio. Está ouvindo melhor? Agora sim. Tendo em vista na acho que tampou o microfone. tá. Tendo em vista na apresentação de elementos de comprovação, a impugnação na qual o contribuinte alega que
Foi apresentada a matrícula do imóvel, comprova a área de reserva legal, será apresentado oportunamente o laudo de avaliação da terra, com relação aos calendários, quer dizer, o que ele tinha declarado de preservação permanente, ele fala que é reserva legal, foi informado erroneamente. Pagando o calendário 2005, esse valor da área constante na DTR daquele ano superior ao valor constante do laudo de avaliação, a taxa Selic inconstitucional. E aí o lançamento foi julgado procedente do APP, foi por falta de comprovação, e também o VTN. A ciência do acordo, recurso voluntário, que houve a averbação da área, foi informada erroneamente a área como APP, por 2004-2005, e fala do laudo VTN, ele acaba não trazendo, que ele fala que o laudo técnico será juntado presente no processo administrativo, assim que os autos de processo de falência retornam ao cartório, as áreas declaradas como isento do imposto somente passarão a ser inseridas no cálculo de TR, o ADA demonstra a veracidade, é suficiente a declaração feita pelo contribuinte da existência do imóvel, competência do IBAMA, a confirmação das áreas, em procedente com orçamento da multiofício e Selic. Os documentos. Aí eu conheço do recurso, e aí trago aí como é que ele declarou, são, na verdade, uma área de 1.254 hectares. Durante o procedimento fiscal, alegou estar dispensada a apresentação de laudo e trouxe o ADA. Nesse ADA constam 1.254 hectares do imóvel como sendo de reserva legal. Então, aqui foi alterado tudo para zero, é tributável. E aí, esse termo de foi mais ou menos essa linha que eu acabei seguindo aqui também. E aí, não sei se no caso do Dr. Matheus teria aquele caso anterior, teria alguma diferença. Apesar de não haver dúvida se trata de plano de manejo, ou seja, por a presente averbação se trata de plano de manejo florestal sustentado, ou seja, exploração extrativa no ARL, não foi apresentado o termo de responsabilidade com permissão de averbação de ARL, e no caso é mais ou menos a mesma discussão. Aí eu trago aí a questão, se resume se a averbação consta da matrícula, trago a averbação da matrícula, que é a responsabilidade na manutenção de florestas de manejo, e acabo trazendo o argumento que eu já expus aí, estou entendendo dessa forma, né, que seria a utilização limitada, é um regime de uso das florestas, depender da aprovação de órgão ambiental, que não necessariamente se confunde. A utilização limitada pode se dar também dentro da área de reserva legal. Foi por isso que o julgador Acorde destacou que poderia ter havido uma transcrição incorreta na matrícula do termo de responsabilidade. Contudo, para a apuração desse erro, seria necessário que a contribuinte tivesse apresentado o termo lá de responsabilidade e averbação de reserva legal, né, para saber se na matrícula do imóvel a averbação foi feita de forma correta. Então, a averbação do termo de responsabilidade de floresta manejada serve somente como indício de exploração extrativa e aí não trouxe plano de manejo. Aí, quer dizer, a discussão acaba se mantendo aqui. E no VTN, ele não apresentou laudo. Falou que na impugnação afirmou que havia um laudo, mas que estava nos autos do processo de falência. E não procedeu a juntada. E aí eu trago aí que eu mantenho o arbitramento, tem a tela do CIPT aí, foi por aptidão agrícola, e fala no recurso a questão da massa falida, né, mas não foi levantada a impugnação. E a taxa Selic. Eu conheço o nego provimento. Bom, eu tenho algumas observações que complementam e talvez diferenciam esse caso. Aqui eu também faço a ressalva de que a área de utilização limitada não é sinônimo de área de reserva legal. Então não basta para afastar o reconhecimento dizer que não é uma área de reserva legal. Outro ponto é que a área de reserva legal não é apenas o mínimo de 20%. A lei ela traz um conceito e trabalha todo esse conceito da área de reserva legal, mas não se limita aos 20%, pode até ser mais, 50% da propriedade, etc.
E aí isso está lá no Código Florestal. Outro ponto que eu vejo aqui é que, embora na verbação faça menção à área total do imóvel, no parágrafo seguinte que consta aqui, e eu preciso talvez ler a íntegra desse documento, ele coloca assim, limites da área manejada, né, de acordo com a área demarcada na planta. Mas eu não sei se existe essa demarcação na planta, o que me levou em dúvida se de fato o compromisso aqui ele se estende a toda a área da propriedade, né, que seria 1251,36, ou se seria apenas de uma parte da planta e qual parte seria essa. Então, essas são as minhas considerações aqui iniciais. Bia? Eu estou lendo aqui. Mas você, Matheus, você está considerando isso aqui como uma área de utilização limitada? Isso aqui está na verbação? A princípio seria uma área de utilização limitada, mas qual seria essa área? Qual tipo de área? Entendi. Não, diga assim, qual seria a extensão dessa área? Tudo? A extensão, né? Porque aqui tem um valor, tem a extensão total, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E depois aparece lá limites da área, de acordo com a área demarcada na planta, mas não seria tudo, né? Então eu fiquei nessa dúvida aqui. Não faz nenhuma menção a valor, nem porcentagem? No primeiro trecho aqui, que está citado no voto, parece que seria toda a área, mas aí no trecho em seguida fala que os limites seriam de acordo com a área demarcada na planta, né, limites da área. Eu não sei se seria uma questão meramente de interpretação aqui, de uma coisa que seria a área e outra coisa que seria os limites dessa área. Então eu fiquei nessa dúvida sobre esse ponto. Foi basicamente daqui que eu tirei aquela, não sei, depois, posteriormente, não sei, mas nesse caso aqui, porque ele acaba fazendo manejo no imóvel todo. Aí eu acabei entendendo que se ele quisesse a reserva legal, eu precisaria ter uma área, mais teria a verbação da reserva legal. Entendi o posicionamento do senhor lá, da utilização limitada, mas o que me suscitou a dúvida seria se, por exemplo, reserva legal, tirando a parte de utilização limitada. Se na reserva legal, também teria que ter aqui uma verbação da reserva legal, certo? Abstraindo o conceito lá de utilização limitada, eu teria que também ter uma verbação de reserva legal, ou não? É porque nessa época dessa verbação aqui, a lei ela não trazia esse nome, né? Eu tenho que ver só as características dessa área, né? É do ITR, né? Mas o código já não trazia reserva legal? É 89, quando é a verbação aqui? 89. Dezembro. O termo de responsabilidade foi firmado em 7 de dezembro. Eu até pensei nessa, por exemplo, aí eu fui ver se, por exemplo, se ele tivesse averbado isso antes, de 89, mas em julho de 89 a expressão reserva legal ali do código. O compromisso é 7 de dezembro de 89. Ou seja, bem na época da alteração, né? Foi em julho. Então, ainda muitos se utilizavam como um sinônimo, né? Permaneceram utilizando a área utilizada limitada. Estou vendo aqui modelos desses termos, mas eles não citam o fundamento legal para eles.
Quer lançar vista nesse daqui de mesa para a gente tentar chegar a uma conclusão, doutora Miriam? E dar um andamento? Por favor. Então, vista de mesa no 18. 19. Que é um recurso de ofício. Né? O contribuinte era Moisés Isaac Benchimol, o espólio. Então, a notificação, tem uma matéria aí, do PP, servidão VTN, o lançamento foi jogado nulo por erro na identificação do sujeito passivo. Entendeu da RJ que a exigência deveria ser formalizada em nome do espólio e em nome dos sucessores, cabendo à autoridade lançadora proceder às investigações necessárias para a perfeita identificação do sujeito passivo. Jamais em nome da pessoa, senhor Moisés Isaac Benchimol. Logo estando comprovado o falecimento atuado, resta caracterizado o erro. E aí, pela alçada, foi o recurso de ofício. O valor do crédito eu trago aí na página 2, então está dentro do limite. Depois do recurso de ofício. Aqui a questão, basicamente, é a seguinte. Houve um atendimento aqui, onde praticamente tudo, toda a fiscalização foi atendida, foi apresentada a impugnação, e a anulidade também não foi questionada, né, na impugnação. Como relatado, o recurso versa sobre a sujeição passiva do crédito tributário. O julgador acolhe entender por dano ao lançamento efetuado em nome do contribuinte já falecido. De fato, do termo de inventariante juntado aos autos, verifica-se que a data de fato gerador, o senhor Moisés Isaac Benchimol, já havia falecido. A informação do falecimento já era de conhecimento do fisco. Este constava da DTR 2005 já do inventariante. A que se ponderar, entretanto, aí eu faço consideração acerca até daquele caso que a gente acabou discutindo, porque, basicamente, o espólio, de certa forma, ele acaba trazendo a sujeição para ele, né? Mas há que se ponderar, entretanto, que o espólio teve ciência da notificação, inclusive protocolando tempestivamente sua pugnação. Ainda, em 15 de 5 de 2008, em resposta à intimação fiscal, apresentou uma série de documentos, tais como escritura pública do imóvel, certidão do registro de imóveis, ato de avaliação do imóvel e ato declaratório ambiental. Ressalte-se que tanto a intimação fiscal quanto a notificação de lançamento foram enviadas ao endereço Oswaldo Cruz. Embora endereçados a Moisés Benchimol, esse endereço é também o de Guilherme Benchimol, procurador do inventariante, como se observa da procuração juntada aos autos de processo administrativo, esse que eu cito. Por que eu cito isso aqui? Porque a procuração, esse aqui não tem. Ela tem um outro lançamento. Quer dizer, a notificação não foi nem para o endereço do inventariante, ela foi para o endereço que, por acaso, era do Guilherme, desse Guilherme Benchimol, que era procurador, ele tinha procuração do inventariante. Aí que eu acabo trazendo, copiando aí. Aí, contudo, mesmo considerando que o espólio foi intimado e notificado, bem como apresentou defesa, não é possível afastar a hipótese de novidade. Isso porque se percebe que toda ação fiscal, inclusive o ato de lançamento, foi conduzido em nome da pessoa física falecida, que se quer contribuinte do imposto, a data do fato gerador. O relatório fiscal não faz qualquer menção ao falecimento, se limitando a indicar que o contribuinte foi regularmente intimado. A ciência dos atos administrativos, por parte de representante do espólio, se deu por mero acaso. A fiscalização ainda desconsiderou que em 15 de 5 de 2008, portanto, antes da lavratura da notificação, em 19 de 5 de 2008, houve o protocolo de vários documentos relativos ao imóvel. A despeito do protocolo ter sido dado após o prazo previsto na intimação, o relatório fiscal deixa consignado que, abre aspas, até a presente data não houve qualquer manifestação responsável de ser representante legal. Então, é o protocolo dos documentos, lá tem laudo. Observa-se que, na realidade, a fiscalização se limitou a aproveitar o texto da notificação relativa ao exercício 2003, lavado em data anterior, foi lá em 2007,
o ato em data anterior à apresentação dessa documentação, que comprometeu a motivação do procedimento administrativo. Então, ele diz que não atendeu o termo de intimação, que a intimação foi entregue até a presente data não houve qualquer manifestação do responsável. E aí eu mantenho a anulação por vício material. Voluntário não, conheço do recurso de ofício e nego provimento ao recurso. Aqui, basicamente, eu me deparei foi se eu poderia, seria o caso de aproveitar, porque o espólio acaba se oferecendo toda a defesa, né? Mas acaba que a própria motivação do lançamento para mim foi prejudicada, porque ele apresentou essa documentação, chegou a apresentar antes do lançamento, ele não foi analisado. Então, por isso que eu caminho pela negar provimento ao recurso. Isso. Aqui, nesse caso, era um espólio e foi endereçado para o endereço do morto. Isso. E o endereço do morto é o mesmo do procurador? Isso. Do inventariante. Não é nem do inventariante, é do procurador do inventariante. Tá. Eu acho que essa parte aqui do procurador do inventariante é complicado, porque isso aqui é um dado que se extrai da procuração. É relevante para a sua decisão? Não, para mim não, mas para mim efetivamente não. Eu trouxe porque eu acabei me deparando com isso, se seria o caso de... Assim, porque a nulidade ela não foi nem questionada. A nulidade não foi nem questionada pelo espólio. Não foi, eles anularam sem ser questionado. E aí foi aqui que eu parei, né? Mas o espólio apresentou tudo, por que está anulando? Ele está mais ou menos naquela linha, ele está se trazendo para o passivo. O procurador vem, eu acabei trazendo, para mim realmente não é relevante, porque eu acabo mantendo quando a motivação foi incorreta por ele ter apresentado a documentação. Eu não sei se... Acabei nem pensando se ele não tivesse apresentado nada, tivesse sido cientificado da notificação apresentada à defesa, não acabei fazendo essa ponderação, não. Para mim, eu acabei só na motivação do lançamento. Tem um auto que aceitou o recurso de ofício. Deu provimento. Tá. Eu só peço aqui para o final, nessa conjuntura, constata-se, ao invés de equívoco na construção do lançamento, é na motivação do lançamento mesmo, não é? Pode ser. A construção não transmite a ideia de motivação. Porque o que é determinante aqui, até o senhor falou, é essa questão que a motivação ficou dissociada da realidade. Que ele não teria recebido a documentação, não pôde apreciá-la, mas recebeu e poderia ter apreciado. Sim. Tchau, teria. Isso que foi determinante para o seu voto, pelo que eu estou entendendo, e não essa questão de procuração, porque tudo isso daqui eu acho que é secundário. Para mim realmente é secundário. Eu posso tirar. Agora, porque a rigor, qual que é o endereço? Teria que ser o endereço da declaração, conforme legislação. O fato de ser endereço de procurador numa procuração, que consta de uma procuração, é meio complicado isso. Não, é só assim, se fosse... Porque nós temos que ver o endereço, foi postal. Se for postal, tem que ver o domicílio tributário eleito, de acordo com a legislação. Não, eu trouxe a procuração no seguinte sentido, o espólio foi notificado, de certa forma. No sentido de que se cumpriu a instrumentalidade das formas, daí não haveria nulidade. Não, ele para mim, assim, por que eu trouxe? Para mim, o espólio foi notificado. Porque tinha uma procuração, mas é que eu falo, foi por sorte, porque o procurador devia ser o filho. Aí, tanto que ele apresenta, ele atende a intimação, ele atende a impugnação, né? Ele está presente em impugnação, então, de certa forma, houve uma notificação de espólio.
Tá, a ementa está indo para essa questão de erro na motivação, tá até lá. Acompanha. Isso. Mas aí o senhor acha que poderia tirar isso tudo? Era mais. Isso não é determinante para a decisão, porque Pra mim, isso aqui, até de certa forma, é um argumento contrário no sentido de tentar aproveitar o que foi feito. Então. Enfraquece o voto. Eu acabei só trazendo, porque foi notificado. Parece até uma certa incoerência. Quando vai se lendo, parece que vai ser a conclusão no sentido. Daí inverte o resultado, porque ao final muda. Mas não fica muito claro. Então... É porque eu acabo mantendo, acabo negando o repúdio de ofício, mas por um fundamento diferente da DRJ. Não tem problema. Então eu tiro. Eu não vejo problema. Ok, acompanho. Acompanha. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício. A DRJ também anulou para o vício formal, né? O resultado não é alterado. Não, eles não falaram qual é o vício, se é formal material. Matheus, 3 embargos aí da Camburi. Ótimo. Só um minutinho. Então, Agrícola Camburi Limitada. Item 20. Final 2012, 83. Esse processo faz parte de um lote de processo que nós já tivemos a oportunidade aqui de julgar, inclusive embargos deste mesmo contribuinte. São vários imóveis e a discussão é que houve um erro numa apreciação fática em razão às áreas cobertas por florestas nativas. Entendimento à época é que, em se tratando de áreas florestas nativas, deveria ocorrer o seu conhecimento, contudo, como não havia nos autos a comprovação do estágio em que se encontrava essa floresta, não seria possível. Mas fato é que se tratam de florestas nativas primárias, então não há que se falar em estágio médio ou avançado de regeneração. Esse foi o motivo dos embargos do contribuinte, embargos aqui que eu estou acatando com efeitos infringentes, para fim de reconhecer também a isenção da área coberta de florestas nativas, deste primeiro processo aqui de 1.544,765 hectares. Faço apenas aqui uma consideração relativa a esse processo, que houve um erro material aqui na menção da área, mas o correto é o 1.544,765 hectares, conforme o próprio contribuinte pleiteia. É o entendimento à época, no sentido de que, uma vez comprovada a existência da referida área, caberia a revisão da declaração do ITR como forma de retificar o lançamento, privilegiando a verdade material, entendimento que à época vigorava até então na nossa turma aqui, antes dessas discussões de fato, etc. Então, estou colhendo aqui os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para fim de reconhecer também a isenção da área coberta de florestas nativas, de 1.544,765 hectares, na linha de todos os outros embargos que já tivemos a oportunidade de julgar. Este é o item 20, final 2012, 83. Ao mesmo tempo, a gente já fez vários, né? Também de acordo, só um instante. O que muda é simplesmente a área e o imóvel, né? Mas a discussão é a mesma, o voto do Dr. Cleveson, vencedor à época, foi o mesmo, as considerações são as mesmas. O acórdão, o voto do Dr. Cleveson foi apenas por esse motivo? Da questão do estágio? É porque ele foi induzido a erro, né? Eu lembro disso. O Matheus falou que era secundária, né? Aí ele falou do estado.
regenerar. Aí o voto foi por causa do estado de regeneração. Só que é primário. Isso. Então, como o voto dele não abordou essa questão do ADA, então isso restou superado. Então, não faz parte aqui da discussão do ADA. Sim. Mas sim os limites da discussão que foi posta à época, e sendo de fato uma floresta nativa primária, não haveria que se falar no estágio. E aí, motivo pelo qual os embargos do contribuinte eles são oportunos. Então, estou acolhendo. Isso consta de documentos, eu conferi aqui. Sim, tá tudo no voto com os documentos, etc. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, acolher os embargos infringentes para... Eu estou copiando igual estava na data de julho do ano passado, tá? Para isso apontado e reconhecer também a isenção da área de florestas nativas de 1.544,765 hectares. Para esse aqui é essa área, mas vamos ver o item 21. Uhum. O item 21, mesma discussão, só que aqui é outro imóvel. Uhum. A área aqui é de 3.822,0505. Que é a Fazenda Vale do Rio Ourives 2. Então, estou colhendo os embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes, para fim de reconhecer também a isenção da área coberta de florestas nativas, 3.822,0505 hectares. A ordem lá foi a mesma, lá em julho do ano passado. Eu não entendi o quê? Lá em julho do ano passado, a ordem dos imóveis rurais foi outro ano, né, Matheus? Outro ano, aqui é outro ano. Que muda é o ano. Então mudou, ficou a mesma coisa, acolher os embargos, efeitos infringentes, para estar dando vice apontado, e conhecer também a isenção área coberta de florestas nativas, 3.822,0505 hectares, é muito 05. Isso. Pinheiro. Acompanho. Unanimidade. E o outro? O item 22, final 2012, 25, é outro imóvel, então é outra área. Aqui a área é de 2.272,6552 hectares, que é a Fazenda Sanhaco. Essa é a mesma coisa. Também é primária aqui no caso? É a mesma discussão, o que muda só a área e o ano do imóvel. Uhum. Mas é a mesma discussão. Os elementos de prova também. Tudo bom. Ok, acompanho. Então, a única coisa que muda é para conhecer também a isenção área coberta de florestas nativas de 2.272,52 hectares. Isso, certo. Ok. Vamos fazer um intervalo? Vamos? Tentar mudar de assunto agora? Nós vamos para o procedimento. Por favor, Janaína.